Olá, meu nome é Marcela, eu atuo na coordenação do processo de reconhecimento da FNQ, Melhores em Gestão, e eu vou falar para vocês um pouco sobre como vai ser o processo de avaliação nesse ciclo de 2023. Bom, então, falando um pouco do processo, né, do Melhores em Gestão, como que funciona. O que é o Melhores em Gestão? O Melhores em Gestão, ele é o único reconhecimento no Brasil, né, nacional, que olha a gestão como um todo, sobre todos os aspectos. Então, ele utiliza para avaliação o MEG, nosso modelo, o modelo da FNQ na sua 21ª edição, e com isso ele incorpora questões ligadas à integridade, adaptabilidade, gestão para transformação. Ele é um processo bem robusto, né, bem sério, inclusivo para empresas de todos os portes e natureza. Então, não existe uma limitação de porte, né? Empresas de todos os portes podem participar desse processo, bem como de todos os setores. E ele traz uma visibilidade para as organizações que participam do processo e obtêm um reconhecimento, né, por meio das categorias bronze, prata e ouro, além, é claro, né, da melhoria da sua gestão dentro da organização. E por que participar? Bom, a gente diz, né, que o processo de avaliação e reconhecimento do Melhores em Gestão, ele é uma via de mão dupla. Então, a organização, ela vai ganhar um diagnóstico robusto, preciso, detalhado, para melhorar a sua gestão, né, para avançar aí no seu negócio, e o Brasil ganha os exemplos e referências de que precisa, por meio desses bons processos e práticas que são compartilhadas e divulgadas. Como que acontece o processo de designação da banca avaliadora no Melhores em Gestão? Bom, então, para participar do ciclo do Melhores em Gestão 2023, o interessado ele precisa realizar a trilha de capacitação da banca avaliadora da FNQ, que é composta por 3 etapas. São os 2 cursos realizados de forma virtual ao vivo, que é o modelo de excelência da gestão, na 21ª edição, e o instrumento de avaliação, também na 21ª edição, e o módulo online, que é este módulo de avaliador que vocês estão assistindo agora, tá? Este conteúdo que vai falar sobre o processo para vocês. Para quem já realizou a trilha da banca avaliadora em anos anteriores, então já tem a capacitação aí no MEG 21, tendo ou não atuado nos ciclos anteriores do Melhores em Gestão, né, desde 2017 até 2022, é necessário somente realizar esse módulo de avaliador para atualização, tá? A seleção da banca avaliadora, ela é feita com base em diversos requisitos para atuar, né, como avaliador do Melhores em Gestão. O primeiro deles é a aprovação no curso do instrumento de avaliação, que é um dos cursos que compõe a trilha, né, considerando o desempenho em sala de aula e também um exercício específico que é feito para avaliar, né, a capacidade do candidato em elaborar comentários, né, em atuar como avaliador. A avaliação do cadastro de candidato a avaliador, que deverá ser preenchido no portal da FNQ, então é importante o preenchimento desse cadastro, também existe uma análise das informações que contém nesse cadastro. Um bom desempenho na banca avaliadora de anos anteriores, para aqueles que já participaram, né, e tiveram aí um bom desempenho, e perfil das organizações candidatas ao reconhecimento e seus respectivos ramos de atuação, versus o perfil dos candidatos avaliador. Isso porque a gente procura compatibilizar aí as experiências, né? É muito importante durante a avaliação, sempre que possível, a gente tentar colocar avaliadores que já conhecem um pouco do negócio da organização para fazer uma análise mais aprofundada. E também tem a questão da logística, né? A distribuição das candidatas e dos candidatos avaliador. Esse ciclo nós voltamos com a visita 100% presencial, aliás, desde o ciclo de 2022 nós já estamos com a visita 100% presencial, né? Para aquelas empresas que desejam fazer. E temos também um modelo híbrido, tá? Que seria um modelo onde há as entrevistas virtuais e um dia presencial com a presença do avaliador líder. Nós trabalhamos até o ciclo passado de 2022 com visita 100% virtual também, né? A empresa podia escolher se ia fazer uma visita virtual ou presencial, mas agora, a partir de 2023, não tem mais essa possibilidade de ser 100% virtual.
ou é híbrida ou 100% presencial. A composição da banca avaliadora, né, ela é composta, então, por um orientador, que é uma pessoa que vai fazer uma orientação técnica dos membros da banca, relacionadas ao conteúdo do modelo, né, a dúvidas relacionadas ao instrumento de avaliação e a sua aplicação. Um avaliador líder por banca e entre 1 e 3 avaliadores também por banca, tá? Então, no total vão ser 4 avaliadores, sendo um líder para uma candidata. Já o orientador, ele pode orientar mais de uma empresa, né, durante o ciclo de avaliação. Normalmente ele orienta 2, 3 empresas, então existe essa possibilidade, tá? Agora a banca, ela é a única por candidato. Sobre o cadastro de avaliador que eu mencionei, aqui na tela para vocês está aparecendo o link, tá? Para preencher, tá lá no portal. Eu vou mostrar para vocês aqui o caminho, né? Então, lá onde em o que fazemos, né, no site da fundação, tem a parte do reconhecimento e ali que está circulado em vermelho, avaliadores melhores em gestão. Clicando ali, vai aparecer essa tela e tem um botão laranja, quero me cadastrar, né? Quero ser avaliador, cadastro 2023. Então, pode entrar aí clicar nesse botão e preencher o cadastro de avaliador. É muito importante que vocês preencham o cadastro de avaliador, porque é a forma que eu tenho de saber que realmente vocês têm interesse em participar, tá? Porque às vezes a pessoa conclui a trilha, mas com o objetivo de atuar internamente na sua empresa como um avaliador interno, de auxiliar em algum processo, não necessariamente para ser avaliador do Melhores em Gestão. A partir do momento que você conclui a trilha, né, da banca avaliadora e preenche o cadastro do ciclo de 2023 de avaliador, eu entendo que você está interessado, tem interesse, eu posso designá-lo para o processo. O prazo, tá, para fazer essas 3 etapas, ele foi prorrogado até o dia 15 de setembro, tá? Então, quem ainda, né, acessem lá o portal, quem ainda não preencheu, e preencham o cadastro de avaliador. E por que ser um avaliador da FNQ, né? Quais são as vantagens, né? O que eu ganho em ser um avaliador voluntário? A atuação, né, como avaliador do processo do Melhores em Gestão, ele traz, claro, benefícios como autodesenvolvimento, né, porque vocês vão ter contato, né, os avaliadores têm contato aí com o processo de gestão, né, de organizações que muitas vezes são organizações com nível de maturidade já avançado na gestão, né, então vocês conhecem excelentes boas práticas de gestão, né, também aprendem a avaliar, né, a ser uma avaliadora, como realizar a avaliação. Tem a questão do reconhecimento da valorização profissional, porque isso vocês podem incluir no seu currículo no final do ciclo, depois do recebimento do certificado de participação, vocês podem incluir, né, a atuação como avaliador no currículo. O aprendizado e a troca de experiências com os demais avaliadores. Nós temos aí na nossa rede de especialistas pessoas com, né, 30 anos aí de experiência, com 25 ciclos de atuação e que estão aí, né, há muito tempo já conhecendo a gestão de outras organizações. Então, essa troca de experiências profissionais com os demais avaliadores também é muito rica. O desenvolvimento da capacidade gerencial, porque você aprende a avaliar, né, essas práticas, esses processos de gestão, né? E o exercício da cidadania, porque você está realizando uma atividade voluntária, né, em prol de uma causa. Qual que é o papel do avaliador dentro do processo do Melhores em Gestão? Então, é realizar o processo de avaliação da candidata de acordo com as diretrizes da FNQ. Então, nós temos diversos documentos, o Manual da Banca Avaliadora, né, que diz quais são as nossas diretrizes, como o Código de Ética também, né? Então, cumprir o Código de Conduta Ética da FNQ também é um requisito aí, observar muita questão do conflito de interesses, né, de não avaliar uma organização com a qual você sabe que você vai ter um conflito de interesse e que isso possa influenciar negativamente, né, ou positivamente a avaliação, e também a questão do sigilo, né, das informações durante todo o processo, tá? Isso é muito importante. Seguir as recomendações do avaliador líder e cumprir os prazos estabelecidos por ele e pela FNQ. Então, durante todo o processo, vocês vão receber orientações por e-mail do avaliador líder, com os prazos para serem cumpridos, né? Então, busquem sempre
ler, né, essas orientações e cumprir aí o que o avaliador líder orienta e o prazo estipulado, tá? Isso é muito importante. Então, outras atividades, né? Analisar as informações que são disponibilizadas pela organização durante o processo de candidatura. Essas informações são a autoavaliação da gestão, com base no instrumento de avaliação da 21ª edição, o perfil, os indicadores estratégicos operacionais e as evidências. Então, analisar todas essas informações, elaborar o mapa do perfil como exercício de aprendizado, tá? Então, também é importante fazer esse exercício, né? Mesmo que não de forma completa numa primeira vez, mas tentar fazer um esboço e mandar para o avaliador líder para aprender mesmo a montar esse mapa do perfil, realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita pontos de verificação adicionais. Então, normalmente o avaliador líder vai distribuir para vocês aí os fundamentos e os temas para cada um focar, né? E aí vocês vão fazer uma análise mais aprofundada desses fundamentos e temas e acrescentar ao checklist de visita que já vem pronto lá do sistema, do SAGE, os pontos que vocês identificaram que precisam, né, ser melhor analisados aí durante a visita. Participar, quando aplicável, dos testes da ferramenta virtual a ser utilizada na candidata, né? Então, no caso de visita híbrida, fazer aí participar desses testes é importante, porque, né, para a gente evitar qualquer problema aí durante a avaliação, né? Ou preencher e encaminhar para o representante da candidata e para o avaliador líder o formulário com a sugestão de passagem e hospedagem, tá? Então, no caso da visita presencial, tem essa questão da logística, existe um formulário que o avaliador líder repassa para vocês, e vocês precisam preencher com as opções de voo, né? E repassar isso para o avaliador líder e para a candidata, ok? Elaborar em conjunto com a banca avaliadora a apresentação para encerramento da visita, de acordo com o padrão enviado pela FNQ, e acompanhar a apresentação do avaliador líder para a candidata. Quem apresenta normalmente é o avaliador líder, tá? A menos que tenha algum impedimento, alguma situação, um imprevisto que aconteça, né? Ele vai repassar aí para outra pessoa da banca auxiliá-lo nessa apresentação, mas vocês participam da montagem do que vai ser apresentado, tá? Então, mais para frente, vocês vão ver a orientação do conteúdo que precisa ter aí nessa apresentação de encerramento. Alimentar a pontuação final da organização após a visita no sistema, com base no nível de maturidade identificado para cada processo. Também, né, para essa atividade, normalmente o avaliador líder vai distribuir quem vai pontuar aí determinados temas ou fundamentos, né? Ou então, né, em algumas situações, ele pode até, principalmente no caso de visita presencial, fazer um consenso no hotel e vocês já irem pontuando isso também em conjunto, né, para já num consenso geral aí de todos os fundamentos e temas, ok? Elaborar os comentários para os fundamentos de gestão para excelência, de acordo com a designação também de fundamentos e temas feita pelo avaliador líder, tá? Então, existe aí os campos dentro do sistema, vocês vão ver para vocês elaborarem já esses comentários, procurem sempre observar aí as orientações de como fazer esses comentários, de acordo com o que vocês viram e aprenderam nos cursos de preparação, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, vocês estão vendo aí na parte inferior, né, do slide, que todos os arquivos da avaliação, que é o manual da banca avaliadora, a nota técnica, o modelo de mapa de perfil, até os documentos para reembolso de despesas, no caso de visita presencial, todos os documentos eles ficam disponíveis nesse link que está na tela, tá? É uma página que fica oculta no portal, ela é exclusiva para os avaliadores designados do ciclo, ok? Agora, entrando nas atividades do avaliador líder, né? Ele tem a função de conduzir a banca avaliadora, né, durante todo o processo, atuando como um coach mesmo, né? Então, ele vai aí auxiliar, esclarecer as dúvidas de quem está iniciando,
né? Preparar para que esses avaliadores, a cada ciclo, estejam, cresçam, né, um degrau e vão melhorando aí como avaliadores, até poderem chegar aí na posição de um avaliador líder e depois de um orientador, tá? Então, a ideia é mesmo que o líder conduza essa banca, forme essa banca, né? Ele também, assim como os demais avaliadores, ele vai analisar as informações que foram disponibilizadas para a candidatura, né, da mesma forma. Ele vai elaborar a versão final do mapa do perfil, então o avaliador líder deve, né, cobrar, solicitar aí para os demais avaliadores o exercício do mapa do perfil e fazer um compilado, né, com o que ele julga ser o correto lá no mapa do perfil, né, uma versão final, e compartilhar essa versão final com a equipe, tá? Ele que faz a distribuição dos fundamentos ou dos temas que vão ficar sob responsabilidade de cada avaliador para verificação durante a etapa de visita. Isso é importante também porque a visita ela tem um tempo limitado, né? Então a gente sempre busca, o líder sempre busca dividir para que se consiga, né, cobrir todos os temas, todas os fundamentos, enfim, tudo que precisa ser visto. É claro que num avaliador iniciante, né, ele não vai ficar sozinho, né, nas entrevistas, então o líder tem todo esse cuidado, porque ele faz também toda essa formação, ok? Definir a agenda de visita, validando-a com a candidata e compartilhando com a equipe, tá? A questão da agenda, ela fica sob responsabilidade do avaliador líder, que vai interagir diretamente com a candidata para fechar essa agenda, né? E fechada a agenda, ele compartilha aí com a equipe a agenda final. E realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist os pontos de verificação adicionais. Quando aqui com as atividades do avaliador líder, é também função dele repassar à equipe as orientações relativas à visita. Então, por exemplo, a forma de abordagem, o cumprimento dos horários, a forma de se vestir com a vestimenta correta, né, no caso da candidata em específico, o uso de ferramenta no caso das entrevistas virtuais. Então, todas essas orientações o líder deve repassar à banca de avaliadores. Ele também vai realizar, em conjunto com a candidata, o planejamento logístico da visita presencial ou da híbrida, né? E no caso das entrevistas virtuais, da visita híbrida, ele vai escolher junto com a candidata a ferramenta virtual a ser utilizada, e a gente aqui pontua, é importante pedir para que seja utilizada de preferência a ferramenta de uso da candidata, por uma questão de segurança e para ela poder ter o controle das reuniões, né? E além disso, né, precisa agendar os testes previamente, como eu tinha falado, né? Para poder testar e garantir que tudo transcorra da melhor forma possível. Então, é o líder que faz esse agendamento, ele pode pedir para outros avaliadores participarem junto. O líder também vai realizar a abertura da visita em nome da fundação e conduzir o processo com a equipe. Nessa abertura, então, ele vai se apresentar os demais membros da banca, ou pedir para que eles se apresentem, né? E, né, fazer essa abertura institucional e aí dar andamento ao começo da visita. O líder também deve discutir e validar, durante a visita com a candidata, os pesos dos itens dos fundamentos, né, dos temas, que foram sugeridos pela organização para avaliação. Se houver algum desacordo, né, e precise alterar esses pesos de pontuações máximas, né, para cada tema, é importante informar a FNQ e fazer a alteração lá no SAG, que existe essa possibilidade do avaliador líder fazer essa alteração dos pesos da avaliação no SAG. Ainda em relação ao avaliador líder, ele vai elaborar em conjunto com a equipe de avaliadores a apresentação do encerramento da visita, né? E ele é o responsável, como eu disse anteriormente, por realizar essa apresentação para a candidata, tá? E esclarecer as dúvidas que surgirem. É claro que a equipe pode contribuir, né? Alimentar e validar a pontuação final da organização após a visita no sistema, né? E aqui ele não vai só alimentar, ele é o responsável por validar todas as pontuações. Então, conferir se todos os avaliadores alimentaram adequadamente as pontuações, se está tudo certo. Estando tudo certo, ele lá no SAG, ele valida essa pontuação, tá?
Essa é uma função do líder também. Ele vai elaborar os comentários, né, por fundamento, né, que vão no DMG, né, e vai redigir o sumário executivo, tá? Então, todos os avaliadores, eles fazem aí a elaboração de comentários no SAG, o líder também faz, mas o sumário executivo, especificamente, ele é feito pelo avaliador líder, tá? Já na etapa final do processo. E realizar os ajustes indicados pelo orientador durante o processo de revisão e finalizar o diagnóstico de maturidade da gestão de acordo com o modelo definido pela FNQ. O líder também elabora a apresentação para a reunião de juízes, no caso da candidata ter atingido a pontuação mínima para ir para a banca de juízes. Então, a fundação ela vai avisar aí os avaliadores líderes, a banca, de que a candidata tem uma pontuação para ir para a banca de juízes, então precisa elaborar essa apresentação, né? E é o líder quem conduz essa apresentação no dia da reunião de juízes, tá? É uma reunião virtual, né? A data a gente ainda não tem definida, aí vai ser em janeiro de 2024, e o líder faz essa apresentação no caso da candidata ter atingido a pontuação, tá? Lembrando que a fundação vai avisá-los. E identificar junto com os avaliadores, e se for o caso, né? E apresentar para a FNQ as boas práticas identificadas no sistema de gestão da candidata durante a etapa de visita. Em relação às atividades do orientador, ele também tem acesso ao SAGE de uma forma mais para consultar as informações mesmo, ele não tem muita ação no SAGE, né? Então, ele vai ter acesso às informações que são disponibilizadas pela organização durante a candidatura e também deve fazer uma leitura dessas informações para entender um pouco a candidata. Ele vai esclarecer as dúvidas técnicas da banca avaliadora durante o processo de avaliação, principalmente durante o período de visita, que é quando surgem aí mais dúvidas, né? E são dúvidas relacionadas ao MEG e a interpretações do instrumento de avaliação. E ele também é responsável por revisar o diagnóstico de maturidade da gestão, avaliando a coerência entre a pontuação atribuída e os comentários, tá? Então, isso é muito importante. E também verificar se foram seguidas todas as orientações da nota técnica, né, do manual da banca avaliadora e os formatos que foi definido pela FNQ. Podem ser realizadas assim, 2 ou mais rodadas de revisão. O importante é que sejam cumpridos os prazos definidos junto à FNQ, porque esses prazos eles são acordados com a candidata. A candidata sabe quando ela recebe o DMG, qual a data, então é muito importante seguir os prazos que forem passados. Assim que a gente fecha a designação, nós passamos para o avaliador líder, que compartilha com a equipe, o cronograma, né, com as datas previstas para aquela candidata, inclusive a data para entregar o DMG para a fundação, para que a fundação tenha o tempo hábil de fazer uma revisão final, uma formatação final, e encaminhar o documento para a candidata dentro dos 20 dias que são previstos após o término da visita. Tá? Então, essa questão da revisão é importante aí a se atentar com os prazos. Agora, eu vou falar um pouco para vocês mais detalhadamente, né? A gente passou aí pelas atividades do avaliador líder, do orientador, e agora eu vou passar um pouco mais detalhadamente para vocês as etapas do processo, desde o começo, né? Quando a candidata começa, né, a se inscrever, até a entrega do reconhecimento. Então, o processo do Melhores em Gestão, ele começa, né, com o preenchimento da autoavaliação, que é disponibilizada no portal da FNQ por meio do SAGE. Essa autoavaliação, ela é liberada para afiliados, então empresas que são filiadas à fundação conseguem acessar o SAGE, preencher a autoavaliação e gerar uma devolutiva, tá? E mediante autorização para participantes do prêmio. Então, empresas não filiadas, quando acessam o SAGE e querem preencher a autoavaliação, antes elas passam por um filtro, né? E a fundação faz um contato e ela, querendo participar do prêmio, né? Para participar do prêmio, a FNQ libera o preenchimento dessa autoavaliação com a geração da devolutiva. Feita a autoavaliação, o segundo passo para quem vai participar do prêmio é enviar os documentos de elegibilidade. Aqui são documentos legais obrigatórios que a organização envia para participar do processo.
Vindo isso, a fundação realiza a análise da elegibilidade, né? Então, analisa os documentos, se está dentro do prazo da validade, se está tudo certo, e os requisitos de elegibilidade, conforme consta no regulamento do prêmio. Sendo considerada elegível, a organização faz o envio das informações complementares para a candidatura. E aqui as informações complementares são o perfil, as evidências e os indicadores estratégicos e operacionais. Nesse momento, ela faz o pagamento da taxa única de candidatura, que varia de acordo com o porte da organização. Finalizado o processo de candidatura, a fundação realiza a designação da banca avaliadora, então são até 4 avaliadores por candidata, tá? Então, por banca, por candidata, e começa então a etapa de planejamento da visita, né? Então, os avaliadores vão fazer, depois da análise prévia, né, ou quase que paralelamente aí a definição da agenda junto à candidata e a definição da logística da visita presencial ou híbrida. É realizada a visita em si, que nos dois modelos, tá? Tanto no híbrido quanto no presencial, tem até 32 horas de avaliação. Finalizada a visita, é feito o preenchimento da avaliação final pós-visita, então a banca avaliadora preenche a pontuação e os comentários no SAGE, e é feito o envio do diagnóstico de maturidade da gestão, tá? Então, vocês finalizam aí os comentários, né? O avaliador líder e o orientador fazem aí a finalização e a revisão do DMG, e esse DMG ele é composto pelo sumário executivo, gráficos e comentários da organização. Também é feito, né, no final do processo, a definição da lista de reconhecidas, então, com base na nota aí, no desempenho das empresas, mas não só com base no desempenho, mas também no histórico das organizações que participaram do prêmio e das faixas de corte que nós tivemos em ciclos anteriores, né? A Fundação define uma pontuação mínima para o reconhecimento, e as organizações que ficarem acima dessa pontuação participam da banca de juízes, né? E, por fim, acontece a divulgação da lista de reconhecidas. É um encontro sem custo para as reconhecidas, né? Então não existe uma taxa para elas participarem. O formato é definido pela fundação, né? Ainda não temos o formato de 2024 definido, onde será. E há a entrega de um reconhecimento simbólico, no caso, que é um troféu para as candidatas reconhecidas nas categorias ouro, prata e bronze. Alguns aspectos importantes para quem está participando pela primeira vez como avaliador do processo. É importante saber que todo o processo de avaliação é realizado via software SAGE, tá? Que é uma plataforma online disponível no portal da FNQ. Então, desde a candidatura até o final do processo, o SAGE é utilizado. Todas as informações, todas as organizações, desculpa, passam pela etapa de visita, tá? Então, todas as organizações que se candidataram obrigatoriamente vão passar pela etapa de visita, que, como eu falei, pode ser realizada em 2 formatos, o presencial ou o híbrido. Lembrando, presencial, 100% presencial, né? São 3 dias de visita, pode ter um quarto para fechamento e consenso, né? Onde os avaliadores vão ficar no hotel. E o híbrido é um formato onde vocês podem ter 2 ou 3 dias virtuais, vai depender um pouco do tamanho da organização, mas vamos dizer, normalmente uns 2 dias online, né, de forma virtual, né, 2 ou 3 dias virtual, e um dia, obrigatoriamente, presencial, com a presença do avaliador líder, com a participação do avaliador líder, tá? E nesse processo da híbrida, né, o avaliador líder, em conjunto com a banca, vai definir o que é importante dele verificar presencialmente na organização, né? Além da questão da liderança, talvez, né? Quais aspectos são importantes de se avaliar presencialmente. A interação entre todos os avaliadores desde o início do processo, tá? Então, desde o início, vocês já formam, né, normalmente grupos de WhatsApp, já começam a conversar, então essa interação já é permitida desde o início do processo. Existe uma interação com a candidata a partir da análise prévia, tá? Então, após a designação, quando começa a análise prévia, eu já encaminho aí para a candidata e para o líder os contatos, para que vocês já possam começar a interagir e esclarecer possíveis dúvidas aí durante a análise prévia. Tem a flexibilização do cronograma de avaliação, né? Então, a organização, ela escolhe o melhor período para realizar a avaliação, né? Incluindo os dias de visita, não existe um cronograma fechado, mas existem datas limites
para que cada etapa seja realizada, né, a fim de que a gente possa fazer o fechamento do ciclo e definir aí as empresas que vão para a banca de juízes. E também existem candidatas de outros processos de reconhecimento da FNQ. Então, no caso, nós temos as organizações do Prêmio Abrad participando, né? Nesse caso, como a avaliação é igual, né? Utiliza o mesmo instrumento de avaliação, elas cumprem alguns requisitos adicionais, como os documentos de elegibilidade que elas precisam enviar para nós. Não é realizada uma segunda visita de avaliação, tá? Então, é considerada a pontuação que eles obtiveram aí no processo da ABRAD, do processo correspondente. Um ponto que é importante também para as empresas que passaram aí pelo Prêmio ABRAD, quando elas se candidatam ao Melhores em Gestão, os avaliadores, né, os especialistas que fazem essa avaliação no Prêmio ABRAD, são orientados a verificar os pontos de verificação obrigatórios aí para o Melhores em Gestão, tá? Para que tenha todas as informações necessárias para a banca de juízes. Em relação aos prazos, como eu disse, a gente não tem exatamente prazos, né? Mas a gente tem datas limites aí para que as etapas aconteçam, para que a gente possa finalizar, né, encerrar o ciclo num determinado período. Então, para o preenchimento da autoavaliação e o envio de documentos de elegibilidade, esse prazo se encerra em 31 de agosto, tá? Então, até dia 31 de agosto é preciso que sejam enviados esses documentos. A análise de elegibilidade até o dia 5 de setembro, né? São normalmente 5 dias para fazer essa análise. E o envio de informações complementares para a candidatura termina no dia 15 de setembro, tá? A gente estendeu o prazo da data limite do preenchimento da autoavaliação e do envio de documentos de elegibilidade, por isso ficou um prazo mais curto, né, do que 30 dias, né? Ficaram só 15 dias para fazer esse envio de informações complementares. Mas quem já começou o processo antes, né, teve todo o prazo aí para poder fazer o envio das informações complementares para a candidatura. Nesse momento também, esse é o mesmo prazo para o pagamento da taxa de candidatura. A designação da banca avaliadora, né? Nós temos 10 dias para fazer essa designação, então até o dia 29 de setembro devem acontecer todas as designações, tá? Algumas acontecem já no começo do mês, quando as empresas forem finalizando as informações complementares e as candidaturas, eu já vou designando conforme cada uma for acabando, tá? A candidatura. Então, aí, durante o mês de setembro, vão acontecer essas designações. A análise prévia da banca avaliadora e o planejamento da visita tem que acontecer em até 20 dias após a designação. Então, para todos, né, para quem for fazer a visita aí antes, é claro que esse prazo é anterior, mas no máximo até dia 20 de outubro, essa análise prévia e o planejamento da visita precisa serem finalizados. A visita de avaliação, elas terminam até dia 27 de outubro, então até o dia 27 de outubro todas as visitas devem acontecer. O preenchimento da pontuação final tem 10 dias, né, após o encerramento da visita para vocês fazerem esse preenchimento no sistema, né, e o avaliador líder validar para enviar para a fundação. Então, até o dia 6 de novembro. E entrega do DMG às candidatas também, 20 dias após a visita. Então, para quem fizer lá no final, né, de outubro a visita, terminar até o dia 27, a data limite é 16 de novembro. É claro que se a visita for antes, o prazo vai ser anterior. A definição e validação das organizações reconhecidas, como eu falei, vai acontecer no mês de janeiro, né, de 2024. A gente ainda não tem a data confirmada, mas vamos confirmar posteriormente, tá? Com os avaliadores líderes que participarão da reunião da banca de juízes. E o encontro de divulgação do reconhecimento, que é o evento, né, que é a cerimônia em si, acontece em março de 2024. Também não temos a data divulgada, ainda teremos, ainda está a definir e a ser divulgada. Alguns aspectos importantes em relação à elegibilidade. Quais são as principais restrições, né? De uma forma geral, a gente não consegue aprovar, né, organizações com instalações da unidade avaliada fora do Brasil, porque não é possível avaliá-la em suas principais funções dentro do território nacional, e a gente está falando de um prêmio nacional, tá? Que tenham menos de 3 anos de existência, né, com data de constituição
posterior a 1º de janeiro de 2020, porque a gente não consegue ver resultados ainda, né? Não consegue ainda ter informações suficientes aí para avaliação. Com irregularidade fiscal, claro. E no caso de unidades autônomas, elas devem ser facilmente distinguidas de sua corporação ou holding ou demais unidades, para a gente poder reconhecer especificamente aquela unidade, tá? Poder avaliar especificamente aquela unidade e reconhecer especificamente aquela unidade. São elegíveis, né, organizações nacionais ou multinacionais, de sociedades de economia mista, abertas ou não, limitadas ou com outras formas legais, inclusive as unidades autônomas de uma organização maior. Retomando um pouquinho aí as etapas do processo, né, na análise prévia, exatamente as atividades previstas, né, a análise da documentação disponibilizada pela candidata no momento da candidatura, né, e a elaboração do mapa do perfil, tá? O que é importante ressaltar é que a solicitação de outras evidências ou informações que vocês perceberem que ficou faltando, que precisa complementar antes da visita, eles podem ser solicitados aí, né, pelo avaliador líder para a candidata, tá? No momento que ele fizer o contato aí com a organização para validar a agenda, tá? Mas sempre, gente, assim, claro, usar o bom senso, né? A gente não vai pedir aí um monte de informação para a empresa, ela vai falar, poxa, então por que eu mandei, né, aquelas informações na candidatura? Que é para antecipar o que de fato é preciso ou ficou faltando entender antes da visita, tá? Lembrando que lá na visita é que vocês vão checar realmente aí as evidências, as outras informações, tá? Planejamento da visita. No caso do planejamento da visita, vocês vão acrescentar aí ao checklist, né, os pontos que vocês identificaram durante a análise prévia, que precisam ser verificados, e eu peço aí especial atenção ao checklist, né, aos pontos de verificação, porque padrão, tá, que já constam, porque muitos deles dizem respeito a pontos que os próprios juízes pedem aí para serem verificados durante a avaliação. Então, de fato, avaliem se tudo que está lá no checklist de visita realmente foi visto, tá? Definir a agenda entre a candidata e o avaliador líder, tá? Então, o avaliador líder, junto com a candidata, vai fazer essa definição da agenda e definir a logística em caso de visita presencial ou a ferramenta a ser utilizada para a visita híbrida e testar. Em relação à visita, são até 32 horas de avaliação. No caso da visita híbrida, não tem uma obrigatoriedade da visita ser realizada em dias consecutivos, né? E, então, pode ser em dias intercalados, e também não precisa ser integral. Eu posso fazer uma manhã de avaliação, depois uma tarde, no outro dia, porque a gente sabe que tudo que é virtual, muito tempo, né, acaba ficando pesado, né? Acaba desviando um pouco o foco, é um pouco diferente da presencial, né, com a interação presencial. Pessoal, mas então pode ser feita, né? Tem essa flexibilidade de intercalar dias, de fazer em períodos diferentes, mas tem que concluir, né, em até 10 dias úteis essa visita, tá? Não pode também se estender por um longo período, tá? Um dia da visita híbrida obrigatoriamente vai acontecer com a presença do avaliador líder, tá? Presencialmente. Na visita, então, vocês vão realizar as entrevistas, sejam elas presenciais ou virtuais, né, conforme a designação dos fundamentos e temas que foi feita pelo avaliador líder, e preencher a pontuação final no sistema, conforme a designação também, com a validação final do avaliador líder, que precisa revisar, conferir e validar essa pontuação para vir para a fundação, uma pontuação que vai ser apresentada para a banca de juízes. Bom, agora que a gente passou pelo processo, vamos falar da ferramenta do SAGE, que é o Sistema de Avaliação da Gestão para Excelência. Importante frisar como está aqui na tela. O acesso é com login e senha do portal. Então, se você não tem um login e senha no portal, precisa criar para poder acessar o SAGE, tá? Essa é a tela inicial do SAGE. Aqui vocês vão, quem já tem o cadastro, né? No caso, vai entrar em Sou Cadastrado no portal da FNQ. Vocês recebem esse link na designação, não se preocupem, tá? E aí é importante já ter esse cadastro e já entrar no Sou Cadastrado no portal da FNQ. Aqui é um modelo, eu trouxe o menu do avaliador líder porque ele é mais completo,
tá? Mas as etapas que tem nos 2 menus são iguais para todos tanto para o perfil de líder quanto para o perfil de avaliador, tá? Isso não tem diferença. Então, essa é a tela inicial, né? Aqui a gente tem a opção, isso tanto para o avaliador líder como para o avaliador, dentro da opção avaliação da candidata, né? Como vocês estão vendo grifado, tem a opção do relatório da autoavaliação. Então, a primeira informação que vocês vão ter acesso ao entrar no SAGE é a autoavaliação que a empresa, que a tua candidata preencheu, tá? Então, você consegue extrair em Excel esse relatório da autoavaliação. Você consegue também navegar pelo SAGE, ver o que ela preencheu, enfim. Mas você consegue gerar esse relatório de autoavaliação condensado aí com o que ela sinalizou e as pontuações para cada tema e fundamento, tá? Esse é o formato do relatório. Para acessar o quadro de fundamentos, temas e pontuações, tanto o líder quanto o avaliador, né, e o orientador também consegue acessar, vai acessar na opção do menu Avaliação da Candidata o item Quadro de Fundamentos, Temas e Pontuações. Né? Então, cai nessa tela, vocês não conseguem alterar, tá? Só o líder, por meio de uma outra função, consegue alterar isso depois da visita, se for necessário, se ele tiver consensado com a empresa que precisa mudar, só o líder vai conseguir fazer isso, tá? Mais para frente vocês vão ver. Então, vocês vão cair nessa tela onde vocês não conseguem editar, né, para visualizar, e tem a opção lá no canto superior direito de gerar um Excel com os pesos que a empresa colocou, né, para ser avaliada em cada tema, de cada fundamento. Para acessar o perfil da organização, existe aqui dentro do menu Avaliação da Candidata, Perfil da Organização, duas opções, Perfil da Organização e Relatório Perfil da Organização. Ao clicar em Perfil da Organização, vocês vão cair nessa tela e vocês conseguem, clicando em cada íconezinho da folhinha branca, verificar quais as informações que a empresa colocou para cada questão, né? Digamos assim, ali no SAGE. Então, como eu falei, vocês vão ter acesso, né, por meio do software. Você tem que clicar nos ícones de cada tópico para verificar, mas também vocês conseguem gerar um relatório em formato PDF com as informações do perfil em formato texto, tá? O SAGE ele vai exportar, então, para você em PDF, lá no relatório do perfil, que eu mostrei no menu anterior, as informações texto, tá? Você consegue condensar isso num relatório PDF. O que ele não vai trazer para você, e aí precisa navegar ali nos menus para identificar, são os anexos, tá? Os documentos que a empresa anexou. Aí esses realmente precisa entrar e baixar, né? Visualizar o documento para fazer a leitura, ok? Essa é a tela de evidências. Vocês também vão ter dentro do menu a avaliação da candidata, a opção evidências. Cai nessa tela e clicando em cada um dos ícones ali, vocês vão ter acesso aos arquivos que elas colocaram para responder cada evidência. Então, a organização, ela anexa um arquivo para responder cada evidência, tá? Então, vocês vão precisar entrar e fazer aí a visualização, o download desses arquivos para fazer a leitura, ok? Então, como eu falei, isso é feito por upload de arquivos, né, em formato PDF, e a ideia é que essas evidências antecipem aí já algumas informações para facilitar o planejamento da visita, para ter mais informações aí antes de chegar na visita. Em relação aos indicadores de desempenho, vocês vão acessar clicando no menu Avaliação da Candidata, opção Indicadores de Desempenho, tá? Ele traz essa tela para vocês, que é só uma tela de visualizar. Vocês precisam clicar no canto superior direito, no botão Excel, para gerar um relatório Excel com os indicadores que a candidata colocou para cada grupo de resultados, tá? Então, esse é o modelo de tabela de resultados que é utilizado pelas empresas para preenchimento, né? Então, a gente pede aí os resultados dos 3 últimos ciclos, né? Então, de 2020 a 2022, né? Ela pode apresentar opcionalmente mais ciclos, né? Como 5 ciclos,
por exemplo, 2018, 2019 ou até este de 2023, se ela já tiver algum resultado parcial para apresentar. E, né, normalmente se apresentam ciclos maiores aí para resultados que tiveram variação aí na tendência para que o avaliador possa analisar melhor, né, esse comportamento do indicador. Aqui é o modelo do mapa de perfil que é utilizado, tá? Então, como eu falei, todo mundo precisa fazer, né, como um exercício de aprendizado mesmo, e quem vai fazer o alinhamento final e a elaboração do mapa, né, final é o avaliador líder, que vai compartilhar isso com a equipe. Aqui eu mencionei para vocês, né, depois da visita, né, a gente tem a opção de alterar, se for o caso, o quadro de fundamentos, temas e pontuações com os pesos que a candidata colocou para avaliação, tá? E isso é uma função específica do líder. Então, só vai ter esse item, quadro de fundamentos, temas e pontuações alterar, só vai ter no menu do líder, tá? E o líder consegue acessar e fazer as alterações e salvar uma nova ponderação para aquela organização. Nesse caso, só lembrando que é importante sempre avisar a FNQ que teve mudança, né, de peso, para que a gente possa aí também avaliar essas alterações. Essa é a tela do checklist de visita, tá? Esse tem tanto para avaliador quanto para líder. Aqui ele já traz carregado na tela os pontos de verificação que são comuns, não é para pagar, tá? Esses pontos de verificação, eles são obrigatórios aí para todas as organizações. O que vocês vão fazer é acrescentar, como eu já mencionei anteriormente, os pontos de verificação adicionais para serem verificados na visita. Então, no planejamento da visita, os avaliadores vão acrescentar os aspectos que consideram relevantes para ser verificados, né? E isso é feito pela distribuição de fundamentos e temas, mas, assim, é importante que todos os avaliadores leiam e analisem todas as informações de uma forma completa, tá? É claro que, assim, vocês vão focar na hora de acrescentar perguntas nos temas para os quais vocês forem designados. A visita é importante ter essa distribuição pela questão do tempo, né? E até para pontuar depois, fazer comentários. Mas é importante ler tudo para ter uma visão aí completa, né, da organização. O avaliador líder é importante, né, que a gente enfatize que o avaliador líder ele tem que considerar as questões do documento parecer sobre o reconhecimento para avaliação durante a visita, tá? Então, aquelas questões que são respondidas, que constam lá no documento parecer sobre o reconhecimento, é importante que o avaliador líder se certifique de que ele tem as respostas para aquelas questões, caso a empresa vá para a banca de juízes, tá? Então, essa medida é para a gente garantir que todos os aspectos que são considerados pelos juízes para o reconhecimento possam ser verificados durante a visita. Aqui é só o modelo, né, de checklist, ele é exportado para o Word, para impressão. Esse tópico é importante, tá? A gente vai se deter um pouquinho aqui, que são as novidades do checklist de visita. Por isso que eu falei que é importante aí se deter no checklist, nos pontos de verificação, né, que são comuns para as empresas, porque são pontos que os juízes da banca de juízes vêm solicitando, né, para acrescentar, e que o avaliador líder precisa ter essas informações aí tanto para colocar no relatório final, no DMG, quanto para apresentar para os juízes, tá? Então, dentro de compromisso com as partes interessadas, liderança transformadora e orientação por processos, foi incluído, tá? Isso é novo, transformação digital. E o que se quer ver aqui? É para incluir a adequação e resposta da organização às novas tendências da era digital. A empresa vem acompanhando isso, como ela vem fazendo para se ajustar, ok? Dentro de aprendizado organizacional e inovação, entrou gestão do conhecimento, tá? Então, o que a gente quer dentro de gestão de conhecimento? É para incluir os principais conhecimentos tangíveis e intangíveis, ou outra classificação dada, tratados pela organização, os quais contribuam para realizar sua missão e suas estratégias, tá? Então, precisa ter uma avaliação disso. Dentro de liderança transformadora, desenvolvimento sustentável, a gente já tinha, tá, nos ciclos anteriores aí, a questão da governança, né?
O que entrou de novo é o que está destacado em negrito, tá? Então, no caso de unidades autônomas, porque a gente vem tendo bastante unidade autônoma aí participando, né, do processo, avaliar eventuais diferenças de governança existentes para estruturas societárias de capital aberto ou fechado, considerando sua inserção na estrutura da governança de um grupo econômico quando for parte deste, tá? Então, esse tópico foi acrescentado porque a gente tem aí muitas unidades autônomas, né, de grandes corporações participando, e é importante a gente entender como funciona a governança dentro dessa estrutura. Outra questão adequada que foi inclusa, né, que é nova, é a liderança transformadora, desenvolvimento sustentável. A gente já tinha também o tema de compliance, o que está novo é o que está em negrito também, tá? Que é incluir a avaliação da adequação à LGPD, né? Que a gente é um tema mais recente, a gente já sabe que vocês já estão ligados, estão avaliando isso, mas é importante sempre enfatizar, né? Cada vez mais as empresas estão precisando aí se adequar e correr atrás aí da adequação à LGPD. Dentro de desenvolvimento sustentável, liderança transformadora, também nós já tínhamos a parte de responsabilidade socioambiental no checklist, tá? O que mudou também é o que está em negrito, né? Então, incluir a identificação de evidências de que a organização pratica de fato essa responsabilidade. E aí, considerar as práticas comprometidas com os pilares do ESG, né? Que também está muito em alta, né? O tema do ESG. Por exemplo, descarbonização, aqui é um exemplo, né, do que pode acontecer também, e de forma integrada no planejamento estratégico, ou se as ações são pontuais ou ao acaso, ok? Então, aqui uma exigência, né, a mais sobre esse tema, aí, porque realmente isso vem sendo cobrado também das organizações. E dentro de geração de valor, aqui só um reforço, isso já estava, tá, nos ciclos anteriores. Dentro de resultados, a gente colocou visto poder impactar o período de resultados a serem avaliados, para considerar situações ocorridas no período ainda da pandemia de Covid-19, né? Porque vai pegar os ciclos de 2020, 2021 e 2022. Então, a gente ainda pode ter reflexos, então, aí se atentar para as questões, para os impactos que possam ter acontecido aí. Para que seja feita uma análise de forma ponderada, acho que isso que é importante falar. Agora, planejamento da visita, a parte de agenda, né? Vocês já estão lá colocando quais são os pontos de verificação, mas o líder tem uma função a mais aí, que é a função da agenda, de definir a agenda com a candidata. Então, é específico do líder essa função, não vai ter no menu do avaliador, nem do orientador, é o planejamento da visita, tá? Esse item planejamento de visita. Então, dentro dessa tela, o avaliador líder pode clicar no botão novo para criar lá o que ele quer verificar, quem vai ver, qual o fundamento, qual o tema, qual o avaliador, enfim, qual o item que vai ser verificado, a data, a hora de início, hora de fim, hora final, né? E depois de montar todos esses itens, ele vai exportar essa agenda para o Excel e, por fim, ele vai fazer esse envio da agenda também aqui pelo próprio SAGE, que manda a agenda diretamente para o e-mail do representante da candidata. Aqui é só para vocês verem como que funciona, né? Então, clicando em novo, ele vai escolher o tipo de compromisso, se é um fundamento que ele quer verificar ou se é um item geral. O item geral pode ser uma abertura da visita, um intervalo, almoço, café, né? Encerramento, enfim. Então, aqui na opção fundamento, né? Ele vai preenchendo qual que é o tema, a data, a hora de início, a hora de fim, quem que é o avaliador, né? Quais as áreas a ser visitadas, enfim, preenche os campos aqui no SAGE, tá? Aqui, no caso, um item geral, como eu falei, reunião de abertura, também tem essas opções, ele vai preenchendo aqui. E no final, o sistema gera um Excel nesse formato com as informações que foram colocadas pelo avaliador líder, tá? Para envio para a organização candidata. Agora, em relação à visita em si, né? Retomando um pouquinho. O objetivo principal é confirmar as informações que foram apresentadas pela candidata, né? Por meio das informações que ela disponibilizou, além de verificar os pontos de verificação padrão que constam no checklist de visita.
Na abertura da visita, como eu mencionei, o avaliador líder faz esse papel institucional, apresentando a equipe, né, para iniciar a visita. Tem também um ponto importante, que é o alinhamento diário, né? Então, diariamente, a gente pede para que seja feito um alinhamento, né, durante as entrevistas. Se ainda tiver dúvidas, o avaliador líder tem que informar a candidata que ainda tem um ponto em aberto e dar uma nova chance para eles apresentarem, né? Permitir que eles façam uma nova explanação, se ficou ainda alguma pendência ou alguma dúvida da equipe, né? Isso, claro, seguindo aí a disponibilidade da agenda. No alinhamento diário também que vocês vão fazer, no fechamento diário, vocês já podem ir extraindo aí os principais pontos fortes e oportunidades de melhoria que vão constar na apresentação de encerramento. Lembrando que a apresentação de encerramento, ela não traz nenhuma menção relativa à pontuação, tá? Aqui é mesmo somente os principais pontos verificados. Outro aspecto, né, que a gente já mencionou, mas é importante enfatizar, o avaliador líder vai validar esses pesos da pontuação durante a visita, quando ele vai poder discutir com a candidata, havendo alteração, informa a FNQ e faz a alteração, o líder faz a alteração no sistema. Comportamento durante a visita, né? Então, qual é o comportamento que se espera, né, do avaliador? É uma postura mais investigativa mesmo, né, de buscar a resposta, não somente passar o checklist, né, fiz todas as perguntas, não, mas você conseguiu as informações que você precisava para constar no relatório, você entendeu o processo da forma que você precisava, né? Então, uma boa entrevista, ele vai garimpar as informações que o próprio interlocutor, o entrevistado, né, tem dificuldade de perceber, né? Como processos ou resultados organizacionais importantes. Isso é muito comum, tá? A organização, às vezes, entende que não atende ou não tem determinado processo para, né, para atender tal requisito, né? E depois, no fim, né, o próprio avaliador, com a sua experiência, consegue identificar que sim, que ela tem determinado processo ou resultado, tá? Então, isso é bastante comum e é realmente essa postura investigativa, né, do avaliador que faz isso, e claro, com a sua formação, com o tempo, né, com a experiência que ele vai adquirindo, participando do processo. A visita, ela não é um procedimento de auditoria, tá, gente? Então, não é para chegar com postura de auditor mesmo, questionando, não. É mais investigativo mesmo, né, como a gente falou. Outra orientação, né? A gente pede também, né, para que evite demonstrar emoção, né, durante a coleta de dados, né? Para não emitir julgamentos, né? Então, de repente, uma cara de aprovação ou de desaprovação, né, que pode acabar constrangendo a organização, né? Mesmo que seja apenas gestual de expressão facial. E durante toda a visita, os avaliadores devem se comportar de forma irrepreensível, né? Tratando a candidata com atenção, com cordialidade, respeito, observando sempre o que rege o código de ética da fundação. Às vezes, algumas reclamações que nós recebemos, assim, né? Acho que alguns apontamentos que é importante repassar. Muitas vezes não só no processo do Melhores em Gestão, né? Pode acontecer num outro momento, mas enfim. A questão do celular, né? Então, observar essa questão de, né? Tô na entrevista, tá ali no celular, não consegue ficar realmente ligado, né? Então, tudo bem, precisa dar uma olhadinha rápida, ok, responde, guarda, né? Não precisa ser tão rígido, mas né, evitar ficar aí no celular durante a avaliação, né, porque você não consegue prestar atenção no que está sendo dito, tá? Então, evitar o uso do celular acho que é fundamental, deixar no silencioso, né, para não atrapalhar as entrevistas. A questão também a questão da atenção é muito importante, né, da organização, sentir que tá ouvindo. É claro que a gente não vai deixar o entrevistado falar, né, querer fazer uma apresentação de 200 slides para responder uma questão, porque não é a intenção, né? A gente tem claro, quando for necessário, com educação, cordialidade, interromper, né, indicar, né, o caminho para, né, pro entrevistado, né, responder aquela pergunta, né? Mas é importante demonstrar atenção para o que está sendo dito, né? Então, a gente já teve situação que falaram, nossa, parece que o avaliador estava preocupado com outra coisa, ou estava com a cabeça em outro lugar, né? Isso é muito importante, tá, gente? Tá ali na entrevista,
esteja lá, de fato, no momento. A gente sabe que é uma atividade voluntária, né? Mas é uma troca, né? Para vocês também um aprendizado muito rico lá e é uma formação mesmo, né? Então é muito importante prestar atenção para poder absorver esse conhecimento, né? Para poder contribuir, que é o objetivo, né? E outro objetivo que é aprender, né? Se formar aí dentro dessa banca avaliadora. Em relação à reunião de encerramento, ela não pode ultrapassar 1h30, tá? Tem que ser uma reunião curta. Ela conta com a participação da liderança da organização e dos envolvidos no processo, por parte da candidata. Tem que ser feito um alinhamento prévio com o representante de contato da candidata sobre a apresentação. É importante mostrar, alinhar, olha, vou apresentar esses aspectos, né? Fazer esse alinhamento, né? E o objetivo dessa reunião é antecipar os principais pontos verificados e que vão constar no relatório final, o DMG, para que o conteúdo do relatório não seja uma surpresa para a candidata. São 5 pontos fortes e 5 oportunidades de melhoria de maior relevância, tá? Apresentando os impactos desses de forma sistêmica. Por que a gente fala isso? São 5, mas assim, tem que ser 5 que de fato justifiquem o porquê de uma pontuação alta ou o porquê de uma pontuação baixa, tá? Então, de repente, se apresenta 5 pontos fortes, a empresa fala, nossa, legal, eu só tenho 5 e 5, então, né, deve tá bem. Não, eles precisam entender o impacto daqueles 5 pontos fortes ou daquelas 5 ONs, tá? Você não vai fazer menção à pontuação, mas ele já precisa ter uma sensação, né, de olha, né, isso impacta nisso, nisso e nisso, né, para que não seja realmente uma surpresa o DMG. Agora, no preenchimento da pontuação pós-visita, né, dentro do menu avaliação, para todos vocês, tanto para líderes quanto para avaliadores, desculpa. Vocês têm aqui a tela da tabela de avaliação, que vai trazer uma definição do fundamento, o tema que se refere, então aqui, fundamento pensamento sistêmico, tema alinhamento, traz uma definição do ciclo PDCL. Na sequência, ele traz aí a questão, então, questão 1, estruturação do modelo de gestão, e os níveis de maturidade para vocês assinalarem de acordo com o PDCE, tá? Do lado do PDCL, do planejar, realizar, verificar e aprender, está escrito autoavaliação, e ali é o que a candidata preencheu na autoavaliação dela, tá? É isso que aparece nessas linhas coloridas. Aí, logo depois do planejar, realizar, verificar e aprender. E aí, sim, vocês vão colocar, né, as marcações aí de acordo com a pontuação que vocês entendem que ela tem para cada processo. Quando vocês vão fazendo essa marcação, o SAG ele vai registrando o nome do avaliador que está fazendo aquela alteração, tá? Se vocês estiverem entrando no SAG só para consultar o que o colega fez em determinado tema, é importante não navegar nos botões de baixo que são anterior e próximo, porque eles salvam o nome de vocês. Então, sempre utilize a seta na parte superior direita, tá? Que tem lá no SAG, para vocês poderem navegar entre os temas, se vocês não forem fazer alteração de pontuação. Aí tem os campos para justificar a pontuação, né? Que aqui é mais um auxílio para o comentário também, né? E a formulação e um campo para o comentário em si do DMG. O campo que vai ser exportado lá para o Word, que o líder vai exportar no final do processo, é esse comentários para o DMG, tá? Então, façam um comentário mesmo, no formato de comentário nesse campo. Okay? Aqui a continuidade da tela também, ele traz, né, na sequência, primeiro a pontuação da autoavaliação da candidata para aquele tema, né? E na sequência, a pontuação que foi dada pela banca avaliadora, que é a pontuação que aparece como pontuação final, tá? Aqui nesse exemplo, né, tem uma ponderação de 20 pontos aí para o tema, né, por isso que teve esse cálculo. Aqui é um modelo do relatório de avaliação. Então, quando vocês finalizarem o preenchimento da avaliação, ele traz no menu do SAG a opção relatório de avaliação. E aí vocês conseguem exportar para o Excel, no mesmo formato que vocês exportaram a avaliação da candidata, a avaliação que vocês fizeram.
tá? Trazendo aí no detalhe o que foi preenchido. Indo para a etapa de elaboração do DMG, né? Essa é uma etapa também, uma função específica do líder, só vai ter no menu do líder, tá? E aqui um ponto importante. Quando o líder clica em finalizar a avaliação, que é quando ele conferiu todas as pontuações, está tudo certinho, todo mundo fez tudo certo. Quando ele clica em finalizar a avaliação, é gerado para ele um quadro de pontuação, né? E só que antes de fazer o download do DMG, precisa fazer novamente a geração do quadro de pontuação, que é para confirmar que é aquela pontuação mesmo, tá? A SAGE tem esse duplo check nessa etapa. Então, como vocês podem ver, isso só vai ter no menu do líder, tá? Dentro de relatório DMG, tem quadro de pontuação, gerar DMG, upload DMG. Então, por mais que tenha sido gerado o quadro antes, quando o líder finalizou a avaliação, tem que clicar em quadro de pontuação para gerar novamente. Aqui o modelo de quadro de pontuação que é gerado, né, por etapa do PDCL, por fator de avaliação, né, e também por tema. Isso vocês podem salvar em formato Excel. E aqui, né, para você gerar o DMG, né, o líder, né, no caso o líder, vai clicar em confirma a geração do DMG para esta empresa, confirmar, né? E clicando em confirmar, o DMG gerado em formato Word, com os comentários de todo mundo, tá? Então, por exemplo, se duas pessoas fizeram comentários para o fundamento pensamento sistêmico, lá vão aparecer os comentários das duas pessoas, e aí o líder vai precisar refinar o que tiver duplicado, enfim. Então, depois de feita a revisão do DMG, finalizada a revisão do DMG, o líder vai fazer o upload, né, a entrega desse DMG para a fundação. Normalmente, o líder faz essa entrega por e-mail, tá, para a fundação, pelo e-mail do reconhecimento. É bom fazer pelo e-mail do reconhecimento, sim, né, acho que facilita, mas é importante também fazer o upload do DMG no SAGE, porque ele depende dessa etapa para liberar as próximas, né? Então, o líder precisa fazer o upload da versão final do DMG aqui no SAGE, tá? Uma dica importante, tá? Que é guardar as anotações da visita que foram usadas para o DMG, caso haja questionamento por parte da organização candidata. Então, em algumas situações, algumas organizações, elas têm o direito, pelo regulamento, tá? De fazer um questionamento sobre o que está no DMG, se ela tem dúvida de alguma pontuação ou de algum comentário. E é importante manter pelo menos aí por algum tempo, né? Aí pelo menos um mês, 2 meses depois da avaliação, essas anotações, tá? Para que, se vocês precisarem consultá-las aí para poder responder, vocês tenham acesso. Não só para isso também, para a banca de juízes também é importante, né? Que vocês vão montar a apresentação, às vezes é importante guardar um pouquinho aí essas informações. Bom, em relação ao julgamento e as formas de reconhecimento, né? Eu expliquei um pouquinho antes, né? Mas a equipe do Melhores em Gestão, ela vai receber as pontuações finais pós-visita de todas as organizações participantes do ciclo, e com base no desempenho e no histórico de ciclos anteriores, ela vai definir a pontuação mínima para o reconhecimento, né? A gente colocava sempre assim com base no desempenho das organizações, mas não é só com base no desempenho das organizações, porque se eventualmente a gente tiver, né, organizações naquele ciclo que só tiveram um desempenho muito inferior ao que a gente costuma ter no Melhores em Gestão, talvez a gente não tenha reconhecidas, né? A gente tem também um histórico de faixas de corte, né? E a gente não costuma regredi-lo, né? A gente costuma sempre aumentar um pouquinho, tá? Então, não é só o desempenho, tá? A gente também avalia o histórico para ver se a gente aumenta, se a gente mantém mais um ciclo. Então, não existe, assim, uma mudança brusca dessa faixa de corte, digamos assim, tá? Então, as organizações que obtiverem essa pontuação mínima, elas são elegíveis ao reconhecimento para compor a lista das melhores em gestão e vão passar pela banca de juízes. E durante a banca de juízes, além da pontuação, né, são analisadas aí a questão da homogeneidade de atendimento aos fundamentos,
e a ausência de fatos que possam comprometer o reconhecimento, como práticas desabonadoras, fatos que representem negligência, enfim, acidentes fatais, né? Todas essas questões são avaliadas pelos juízes, não é uma análise só quantitativa da pontuação. Existe essa análise aí qualitativa, que é feita principalmente, não, é feita, claro, por vocês, né? Que é o principal filtro aí, mas também é feita pelos juízes. E lembrando que esses fatos, eles podem ser critérios excludentes ou de rebaixamento da categoria de reconhecimento, de acordo com a análise de juízes. Então, pode acontecer de, por exemplo, dependendo da situação, o juiz optar por não reconhecer. Não vou reconhecer, os juízes falarem, não vamos reconhecer essa organização, apesar da pontuação, porque existe um fato grave que compromete o reconhecimento. Ou então pode acontecer de, olha, ela tem pontuação para ser ouro, mas existe um fato que ela precisa se atentar, que ainda, né, não estamos confortáveis de dar o ouro, e pode rebaixar para outra categoria, tá? Como prata, por exemplo. Acho que é importante falar também em relação à faixa de corte, né, as pontuações de corte. A gente tem buscado deixar essas pontuações o mais justas, né, justa possível aí para as organizações, para o perfil de organizações que participam do Melhores. Então, por exemplo, nós tivemos no último ciclo empresas reconhecidas na categoria grandes empresas e médias empresas. Então, nós vamos ter pontuações mínimas, né, de corte, faixas de corte diferentes para grandes e médias empresas. E assim, a cada ciclo, a gente vai refinando de acordo com o perfil das candidatas. Aí, em relação ao julgamento e às formas de reconhecimento, então, os avaliadores líderes, né, uma das atividades dele é participar dessa reunião de juízes, conduzindo a apresentação das candidatas, de acordo com o modelo enviado pela FNQ. E a lista das melhores em gestão, né, tem 3 categorias, que é ouro, prata e bronze, contemplando todas as organizações. E cada categoria traz o nome das vencedoras em ordem alfabética. Lembrando que ouro, prata e bronze pode ser subdividido agora em grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, tá? Isso depende um pouco do perfil das candidatas do ciclo. E a divulgação do reconhecimento, né? Então, como que ela acontece? As organizações que foram contempladas, que foram reconhecidas, elas são convidadas a participar de uma solenidade que é organizada pela FNQ, onde é realizado o anúncio do reconhecimento. Somente nesse encontro são revelados a categoria de reconhecimento. Então, a organização, ela sabe que ela foi reconhecida. Ela recebe aí uma comunicação e sabe que foi reconhecida, mas ela ainda não sabe em qual categoria. E isso é o fator surpresa, né, do evento, isso só é revelado aí durante esse evento aí de divulgação do reconhecimento. A gente ainda não tem a data, né, e o formato ou o local da cerimônia aí de 2024, isso vai ser divulgado posteriormente. Tem algumas atividades aí pós-avaliação, né, uma delas é a emissão de certificado. Essa é uma das atividades aí que o líder precisa fazer o upload do DMG no site para liberar para vocês. Então, dentro do menu Banca Avaliadora, para todos vocês aparece a opção emissão de certificado, tá? É só clicar e vai emitir para vocês. E também a avaliação de desempenho. É muito importante que todos preencham a avaliação de desempenho, tá, gente? Tanto para o líder preencher dos avaliadores, principalmente por esse caráter de formação, que é um papel do líder, quanto o avaliador dar um feedback também para o líder, para ele verificar quais aspectos podem ser aperfeiçoados, ok? Então, por favor, preencham todos aí a avaliação de desempenho no final do ciclo. Agora nós vamos passar para um outro módulo com informações mais técnicas. Bom, nesse bloco aqui do módulo de avaliador, nós vamos tratar especificamente de dicas técnicas para o processo de avaliação. Retomando um pouco aí a questão da visita, tá? Então, lembrando sempre da importância, né, durante a visita, após a visita, né, já elaborar os seus comentários, né, registrar suas pontuações e observar tudo que está constante aí na nota técnica do processo para poder fazer um bom diagnóstico de maturidade da gestão. Começando aqui, focando na elaboração do DMG, né, em específico na questão do sumário executivo, né, como que precisa ser elaborado esse sumário executivo? Ele é uma breve descrição sobre a gestão da candidata, tá? O que ele vai abordar? As principais características, cenários ou estratégias do mercado ou do setor que possam impactar a organização.
as principais estratégias da organização, os processos principais da cadeia de valor que impactam os resultados e quaisquer aspectos relevantes para a organização, considerando os elementos de avaliação do MEG, de forma a contribuir para a sua gestão, tá? Então, o sumário ele precisa abranger esses tópicos, tá? E ser descrito de uma forma breve, sucinta mesmo, tá? Para prender aí a atenção da organização e que ela tenha uma visão geral do que foi verificado durante a visita. Então, o sumário executivo, ele deve focar nos pontos para melhoria mais relevantes, tá? Então, naquelas OMs que mais chamam a atenção, explicando de forma clara como a manutenção dos pontos fortes e a eliminação ou mitigação das lacunas podem gerar valor para a organização, tá? Não precisam ser comentados todos os aspectos, se não existirem elementos que tragam riscos ou que sejam um diferencial na gestão, tá? Então, só realmente aquilo que for mais relevante, as OMs mais relevantes, ou os pontos fortes mais relevantes, enfim, que vão, que vão gerar valor para a organização. A redação, ela não deve estar estruturada em fundamentos ou temas, tá? É um texto corrido aí, sem separar por subtítulos de fundamentos ou temas, e tem que ter no máximo 2 páginas, né? Então, um texto objetivo, sucinto, né? Abordando esses aspectos mais relevantes. Em relação aos comentários de ponto forte e oportunidades de melhoria do DMG, eles devem ser elaborados por fundamento, tá? Não precisa ser por tema, por processo, eles são divididos, digamos assim, por títulos de fundamento. Então, não é necessário comentar todos os temas ou processos do instrumento de avaliação, né? É somente aquilo que é relevante. E a banca avaliadora, ela tem que comentar, e o que é relevante, né? Digamos assim, o que é de fato relevante, em que sentido? O que alavanca a maturidade da sua gestão, considerando os aspectos da transformação com impacto significativo para o negócio, aquilo que vai melhorar a sua atuação, o seu posicionamento no mercado, o que vai aprimorar o desempenho estratégico dos processos e eliminar ou mitigar os riscos do seu negócio. Um aspecto muito importante, tá, gente, para esclarecer aqui um ponto que vem sendo discutido. Os comentários, a gente sempre fala isso, todo mundo sabe, mas os comentários de fato devem refletir a pontuação da candidata. E aí, né, o avaliador fica naquela coisa, mas eu não posso fazer comentário por processo ou por tema. Não pode, não é necessário comentar todos os temas ou processos. Mas dentro daquele tópico do fundamento, né, daquele título fundamento, eu vou colocar os comentários dos processos que vão justificar aquela pontuação, porque senão, tanto o orientador, na hora de fazer a revisão, não vai conseguir se localizar para entender o porquê que a banca chegou naquela pontuação, quanto a própria empresa vai falar, poxa, mas eu tenho essa pontuação, mas os comentários não estão dizendo isso, né? Então, gente, não é que não pode comentar, fazer comentário por processo. Não, mas eu preciso comentar esses processos para justificar a pontuação. Tá bom, você só não precisa, né, comentar todos os processos ou todos os temas, tá? Mas você pode, ou dividir por processo e por tema, ok? Mas o que está comentado precisa abranger os processos de forma que justifique a pontuação, tá claro? Então, os comentários eles podem ser de pontos fortes, de oportunidades de melhoria ou mistos, né? Misto é quando eu faço um ponto, começo falando de um ponto forte, coloco um entretanto, todavia, né? E coloco o que precisa ser melhorado. E todas as OMs, elas obrigatoriamente devem começar com um verbo no infinitivo, que demonstre uma ação. Então, por exemplo, estruturar, formalizar. Para todos os comentários de OM, tem que se indicar o problema ou lacuna, bem como os potenciais impactos nos resultados e no negócio. A organização, lendo a OM, ela tem que entender o que ela precisa melhorar, o que ela precisa fazer, né? Os processos inovadores ou em nível de excelência que podem servir como referência para as outras organizações, eles devem ser destacados no comentário, porque eles precisam ser mantidos, né? E indicados para a comunidade de boas práticas, tá? Então, vocês já, quando estiverem fazendo DMG, já podem lá separar e saber que aquilo vocês vão indicar para a comunidade, passar para a fundação, que a gente contata a organização também para registrar essa boa prática.
Os comentários de pontos fortes de resultados devem estar associados aos processos cuja correlação foi confirmada na etapa de visita, tá? De novo, atenção, precisa ter coerência entre os comentários e a pontuação atribuída aos processos avaliados. Agora, a gente vai passar por alguns aspectos aqui dos instrumentos de avaliação que às vezes gera uma certa confusão ou uma certa dúvida, tá? Primeiro ponto, tá? O guia de referência da gestão para excelência, ele não é um instrumento de avaliação, tá? O guia de referência, ele tem 59 processos e o instrumento de avaliação, ele tem 117 processos, que se referem, sim, a esses 59 processos do guia, tá? Então, tudo que consta no guia de referência consta no instrumento de avaliação. O que não está presente são os exemplos do que cada processo pode compreender, tá? Isso que não está presente. Mas a avaliação tem que ser feita com base no instrumento de avaliação. Não tem qualquer orientação para que a candidata tenha que ter um processo específico para atender cada um dos 117 processos do instrumento de avaliação. Mas tudo que consta no instrumento de avaliação é aplicável para qualquer organização. A organização ela pode ter um processo que atenda diversos, diversos processos aí do instrumento de avaliação, 3, 4, enfim, né? Preciso compreender a abrangência desse processo e o que ele está atendendo ali dentro do instrumento de avaliação. Os processos do instrumento de avaliação não devem ser analisados individualmente, embora a pontuação das etapas do PDCL devam ser individuais do processo. Sim, é o que a gente está falando. Você não vai analisar pedacinho por pedacinho ali dos processos do guia, né? Do guia, não, desculpa, do instrumento. Você vai analisar de uma forma geral, né? E na hora de pontuar, você vai pontuar individual, mas analisando fazendo essa análise do que tem que ser pontuado igual, enfim, né, de acordo com os processos atendidos no instrumento de avaliação. Na identificação do conjunto de processos que a organização possui, o avaliador deverá entender esse conjunto, verificando a pertinência ou não da solicitação de padrões específicos para cada processo do instrumento de avaliação. Dessa forma, no momento de indicar o nível de maturidade no SAGE, deve ser analisado se a nota dada para o tema será a mesma para todos os processos relacionados a ele no instrumento de avaliação. É o que eu falei anteriormente, né? A gente vai ver, tem que verificar, entender o conjunto de processos da organização e o que esse conjunto atende dentro do instrumento para eu poder pontuar aí de uma forma correta. Então, se a nota dada para o tema vai ser a mesma para todos os processos, né? Que estão relacionados a ele no instrumento de avaliação, tá? Então, não precisa ser um a um, né? Um processo para cada processo do 117, que é o que foi mencionado anteriormente. Atenção, se há melhoria ou inovação em um processo da organização que contemple vários processos do IA, a conclusão e pontuação tem que valer para todos, tá? Então, se uma melhoria vai abranger vários processos do IA, a pontuação vai ser a mesma, vai valer para todas. Caso isso não seja aplicável, os motivos, né, ou as oportunidades de melhoria têm que ser esclarecidos do porquê que foi diferente a pontuação, se estava faltando alguma coisa, enfim, isso precisa estar claro. Agora, em relação aqui aos fundamentos relacionados aos processos, né, é importante sempre observar as orientações constantes na nota técnica do Melhores em Gestão, com especial atenção a alguns pontos. Eu vou passar aqui por alguns pontos da nota técnica, mas não são todos os pontos que estão lá. Então, é preciso que vocês leiam a nota técnica, tentem compreender, né, o que está lá. Tendo dúvidas técnicas, o orientador estará e o avaliador líder estarão à disposição, né, para esclarecer essas dúvidas. Recomendações relativas à avaliação das etapas: planejar, verificar e aprender. Então, né, dar uma olhada na nota técnica, ver quais são as recomendações específicas para essas etapas e orientações específicas visando o entendimento do instrumento de avaliação. Então, aqui, em relação à etapa P de planejar, observar os fatores de avaliação.
Adequação, então, se o processo tem padrões, né, que estão definidos, como metodologia, procedimento, fluxogramas, instruções, formas de controle de eficiência e eficácia, quando aplicável, ou metas. Proatividade, que são características presentes nos processos que visam a antecipação aos problemas na concepção, tá? Então, se é um processo que já tem essa característica de se antecipar ao que pode acontecer, né? Integração é o interrelacionamento entre os processos e a cooperação entre áreas e partes interessadas pertinentes. Ao avaliar a etapa C, o que deve ser verificado? A verificação de processos pode ocorrer por meio de indicadores de desempenho para controle da eficiência e eficácia. E também outras formas de controle devem ser consideradas. Gente, pode ocorrer por meio de indicadores, né? Mas podem existir outras formas de controle além dos indicadores, e elas devem ser consideradas, tá? Então, observar isso, né? Não é obrigatoriamente 100% das vezes por meio de indicadores, mas essas outras formas de controle precisam ser avaliadas, tá? E analisadas. Um processo deve ter um propósito objetivo e, em consequência, o controle da eficácia é aplicável a todos os processos. O controle da eficiência também se aplicaria a todos os processos. Contudo, há de se questionar a real necessidade deste controle. Neste caso, o avaliador deve compreender a necessidade e se faz sentido o seu monitoramento. Aqui tem uma questão também do custo-benefício, né? De fato, eu preciso implementar esse controle, vai me trazer um ganho que justifique o investimento, o custo que eu vou ter, né? É realmente necessário, né? Então, aqui fazer essa análise aí se tem um sentido monitorar, né, aí a eficiência de todos os processos, né, analisando como um todo. Ao avaliar a etapa L, aprender, né, quando o L estiver consolidado, o processo de aprendizado é responsável por melhorias de grande importância para o modelo de negócio da organização. Nesse caso, o avaliador deve entender o modelo de negócio da organização, assim como suas estratégias e a correlação com os processos da cadeia de valor, e verificar se, a partir do acompanhamento das melhorias implementadas, os resultados foram de fato impactados positivamente, ou seja, né, se existe essa relação direta, né, das melhorias com os resultados, né, e se de fato teve, né, um impacto positivo. Ao avaliar a etapa L, aprender, quando o L estiver em excelente, o processo de aprendizado é responsável por melhorias de grande importância para o modelo de negócio, e a melhoria, ou inovação, mudou o patamar competitivo. Nesse caso, o avaliador deve, além dos aspectos relacionados ao nível de maturidade consolidado, entender o conceito de inovação constante no glossário, tá? Então, deem uma olhada lá no que é inovação, e lembrem que inovação não é algo que vai se encontrar em todos os processos o tempo todo. Então, e ainda, ao avaliar a etapa L, aprender, L em nível inferior a consolidado ou excelente, que foi o que a gente falou anteriormente, o avaliador deve sinalizar o que está impedindo o avanço nessa etapa do PDCL e o potencial impacto que isso pode gerar para alcançar seus resultados. Em avaliações realizadas em anos anteriores, este é um dado importante, tá, gente? O aspecto que mais limitou a pontuação da etapa aprender, que é o L, foi a etapa verificar, nível em desenvolvimento, pela falta de formas de controle da eficácia dos processos. Então, pela regrinha lá das restrições, né, se o controle, né, está em nível em desenvolvimento, né, eu não tenho controle da eficácia dos processos, a pontuação do aprender, né, vai ficar limitada também. Agora, algumas questões também, né, alguns processos que precisam aí de especial atenção e que constam na nota técnica, tá? Dentro de liderança transformadora, desdobramento das metas de curto e longo prazos de indicadores de desempenho, considerando os referenciais comparativos e os requisitos das partes interessadas. O que é importante avaliar, né?
O estabelecimento das metas deve considerar tanto os referenciais comparativos como os requisitos das partes interessadas, tá? Então, para definir a meta, considera os dois. Os referenciais comparativos estão relacionados ao que a organização quer ser competitiva, né? Que é no que ela quer, né, competir no mercado. E os requisitos das partes interessadas são resultantes das análises e traduções das necessidades e expectativas priorizadas pela organização. Por exemplo, qual é o requisito do meu acionista, qual o requisito da sociedade, qual o requisito do cliente, né? Então, é dessa análise que saem os requisitos das partes interessadas. Já os referenciais comparativos, aí é em relação ao meu concorrente, né? O que eu quero ser competitivo em relação a ele e ao mercado. Desenvolvimento, dentro de desenvolvimento sustentável, a questão da otimização de custos. O avaliador deve verificar se existe uma iniciativa para essa otimização, né? Normalmente isso é muito visto aí dentro das organizações, né? As ações de otimização de custos. Lembrando que otimizar significa tornar ótimo ou ideal. É extrair o melhor rendimento possível no que concerne a qualquer área de atividade, ou seja, entregar técnicas para selecionar as melhores alternativas para se atingir os objetivos determinados. Dentro de desenvolvimento sustentável ainda, acompanhamento econômico-financeiro, incluindo as externalidades. Aqui trazendo um pouquinho do conceito de externalidade, né, que seria efeitos sociais, ambientais e econômicos que envolvem a imposição involuntária de custos ou de benefícios sobre terceiros, sem que estes tenham oportunidade de participar da decisão. Há dois tipos de externalidades, a negativa e a positiva, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um exemplo de externalidade negativa, né? Uma indústria que está causando ali, né, no meio ambiente um impacto negativo, né? Ou então, de repente, uma externalidade positiva, né? A empresa que se implantou lá, ela trouxe aí um desenvolvimento econômico para a região, né, um desenvolvimento melhor, atraiu outras empresas, né, e com isso teve um crescimento econômico ali da região, tá? E importante também considerar o conceito de externalidade além do existente no instrumento de avaliação. Na nota técnica tem conceitos adotados também pelo Instituto Etos, tá? Para vocês poderem entender melhor esse conceito de externalidade. Dentro de desenvolvimento sustentável, definição das formas de atuação quanto aos grandes temas mundiais. Considerar de forma mais ampla, pois há temas mundiais não relacionados aos processos ambientais, e no tema social, esse processo não está explicitamente apresentado, tá? Então, como não está dentro do tema social, né, as pessoas tendem sempre a associar a questão ambiental, mas lembrar que também nem sempre são processos ambientais, né? Às vezes pode ter algo social aí dentro dos grandes temas mundiais trabalhado pela organização. Dentro de desenvolvimento sustentável ainda, acessibilidade a produtos, processos, informações e instalações. Atentar para a abrangência do processo. Por exemplo, a disponibilidade do produto para pessoas que normalmente não teriam acesso a ele, né? Não é só a questão da facilidade de acesso a pessoas com deficiência, rampa, né? Então, também a questão da disponibilidade desse produto para pessoas que normalmente não poderiam ter acesso a ele, tá? Essa é a questão de olhar a abrangência. Agora, em relação ao fundamento geração de valor, né, a avaliação, tem também alguns pontos a serem destacados aqui da nota técnica, né? Então, dentro de relevância, a análise dos resultados relevantes para avaliação de um grupo de resultados, ela é realizada pelo avaliador, mesmo que a organização apresente somente alguns indicadores durante a candidatura. Para isso, o avaliador ele vai dedicar boa parte do seu tempo de avaliação e de preparação para a visita, né, em analisar as características do setor de atuação da organização, seu modelo de negócio, suas estratégias e a correlação destas com os processos da cadeia de valor. Tá? Então, é importante o avaliador fazer todo esse estudo para ele entender quais resultados realmente seriam relevantes dela apresentar, né? Em alguns casos, a organização pode não querer apresentar todos os resultados, pois o desempenho pode ter sido desfavorável em alguns deles, né? Então, ela pode deixar de apresentar. Por isso que é importante o avaliador saber quais seriam os indicadores, né? Os resultados relevantes.
Vale destacar que o avaliador, durante os primeiros contatos com a organização, como a gente falou lá na parte do processo do Melhores em Gestão, podem ser solicitadas durante a análise prévia informações faltantes, né? E após as análises mencionadas, né, considera que ela não apresentou o que deveria ter apresentado, tá? Então, assim, tá na análise prévia, olha, tá faltando informação, tá faltando um monte de resultado que ela deveria ter apresentado e não apresentou. Ela não tem ou ela deixou de apresentar, tá? Isso pode ser feito, pode e deve ser feito durante a análise prévia, antes de chegar na visita, tá? Então, o avaliador líder interage com a candidata, pergunta, né, vê se tem outros indicadores, outros resultados e já traz essa análise para o grupo. Além disso, durante a etapa de visita, ele deverá receber outros resultados relevantes que forem sendo identificados, porque durante a visita ainda pode acontecer essa identificação. Contudo, deve ser estabelecido um prazo para esse recebimento durante a visita, né? Não pode terminar a visita e ainda ficar recebendo aí pós-visita, né, um monte de resultados, tem que finalizar até o término. Ainda dentro da relevância, caso se verifique durante a etapa de visita que houve um entendimento equivocado da candidata, né, de resultado estratégico, operacional ou ambos, a banca deve revisar seu posicionamento inicial. O total de resultados relevantes tem que incluir os esperados e as estratificações necessárias. Aqui, agora, a gente passando para o fator de melhoria. Se algum resultado relevante não apresentar a série histórica por ter havido descontinuidade em algum período, ainda assim ele será considerado na avaliação de melhoria. No entanto, se ele advir de um indicador recente, não será avaliado no fator melhoria, ou seja, a candidata não será penalizada por haver melhorado seu processo com a criação ou modificação de indicador de desempenho, devendo mesmo não ser considerado para avaliação desse fator. Então, é um indicador recente ou é um indicador que, por uma necessidade de melhoria, foi modificado e eu perdi um pouco aí desse histórico, eu não vou penalizar a candidata por ela ter melhorado o seu processo, né? Criando o indicador ou, né, ou modificando pela necessidade de melhoria mesmo, tá? Então, vocês não avaliam aqui o fator melhoria, lembrando que os demais fatores vão ser avaliados, ok? Quando a candidata apresentar somente 3 períodos de tempo, ainda que apresente justificativa convincente para resultados desfavoráveis, com ausência de melhoria, e aceita pelo avaliador, a melhoria ainda assim será considerada desfavorável, tá? Então, se for só 3 períodos, né, com ausência de melhoria, ela ainda é considerada desfavorável. No entanto, se a organização apresentar uma série mais longa, né, 5 séries, por exemplo, o avaliador, analisando os outros períodos, poderá considerar a melhoria como favorável. Claro que se a justificativa estiver coerente e fundamentada. Lembrando aí o que a gente já passou, né, no tópico anterior do processo, em função dos efeitos adversos da pandemia, né, que ainda pega os ciclos de 2020 e 2021, nós orientamos as organizações a apresentarem uma série maior, né? Então, 5 ciclos ao invés de 3, para resultados do negócio que foram impactados por esse momento, com justificativas baseadas em fatos e informações, para que o avaliador possa considerar isso na sua análise. Os resultados podem apresentar estabilização em nível aceitável, de acordo com as condições previstas no instrumento de avaliação. Agora, em relação ao fator competitividade, a gestão de informações comparativas é uma responsabilidade da organização candidata. Então, isso quer dizer que ela não tem que ficar esperando somente pela divulgação de informações de determinada associação ou entidade para ter essas informações comparativas. Essa dependência de dados publicados sem conexão com as atividades de análise de desempenho pode indicar que essas informações elas não são usadas como deveriam para a gestão do negócio, mas somente para buscar o reconhecimento ou premiação, ou seja, somente para apresentar para os avaliadores, né? Então, ela precisa fazer essa gestão, isso é uma responsabilidade dela. A comparação entre resultados de anos diferentes não devem ser aceitas, tá? Precisa ser do ano de anos iguais mesmo, né, de ciclos iguais. Referenciais comparativos obtidos em estudo de benchmarking entre organizações similares ou concorrentes serão aceitos, desde que sejam coerentes com os critérios de definição de pertinência.
Entretanto, a equipe de avaliação deve investigar a origem dessas informações, solicitando as devidas evidências. A fonte do resultado do referencial comparativo para avaliar a competitividade tem que ser informada e tem que ser coerente com os critérios de definição de pertinência. Se não existir uma correlação clara entre os critérios para a seleção dos referenciais comparativos, que normalmente estão presentes no processo de escolha do referencial ou na visão, com os referenciais apresentados para avaliação da competitividade, eles precisam ser desconsiderados. Agora, caso não sejam informados critérios de definição de pertinência, o avaliador deve julgá-la com base no perfil em outras informações existentes e no seu próprio conhecimento e experiência. Ainda em relação à competitividade, em relação aos referenciais comparativos, o avaliador deve primeiramente entender em que a organização quer ser competitiva. De novo, muito importante a leitura da nota técnica, nem todos os aspectos estão aqui, tá? Aqui estou trazendo os principais. E dentro do fator compromisso, os principais requisitos de partes interessadas esperados são aqueles que vêm da tradução das necessidades e expectativas das partes interessadas, como a gente já falou anteriormente. Caso não se identifique essa correlação de uma forma explícita, eles têm que ser analisados e decididos pelo avaliador. E aí o avaliador vai considerar o perfil da organização e os processos de identificação e priorização das partes interessadas e tradução de suas necessidades e expectativas em requisitos. O avaliador pode, né, e deve usar de sua experiência, independente da citação ou omissão dos requisitos de partes interessadas pela candidata. E o fato de um resultado ser avaliado com um RPI não obriga a sê-lo também com um referencial comparativo e vice-versa. Não existe essa correlação. Pode ser que eu tenha resultados comparáveis, que tem RPI, resultados comparáveis que não tem RPI, ou então vice-versa, né? Tenho resultado não comparável que vai ter só um RPI, enfim. Agora, outros aspectos que são importantes também de se observar durante a avaliação. A questão da governança, né? A gente já tem lá no checklist de visita alguns pontos. É importante explorar bem o tema durante as entrevistas. Consultem, estudem os critérios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para se aprofundar no tema. Em questão às unidades autônomas, sempre avaliar o desdobramento das políticas corporativas nas unidades autônomas. A nota técnica gestão para transformação tem que ser utilizado, né, para refletir aí os elementos relacionados a este conceito no diagnóstico do Melhores em Gestão. E a nota técnica e todos os documentos do processo que estão disponíveis na página de avaliadores, que o link eu já passei no outro bloco para vocês, né? É preciso que vocês leiam com atenção, de novo, toda a nota técnica do processo, bem como o manual da banca avaliadora e demais documentos disponibilizados. Se vocês tiverem dúvidas técnicas, elas podem ser esclarecidas, né? No caso dos avaliadores com o avaliador líder, no caso do avaliador líder ou mesmo da banca com o orientador. E dúvidas relacionadas ao processo do Melhores em Gestão tem que ser diretamente com a equipe do Melhores em Gestão. Dúvidas das etapas, do SAGE, tem com a equipe do Melhores em Gestão. Dúvidas relacionadas ao modelo, né, ou a interpretações do instrumento de avaliação, com o orientador. Bom, finalizando, né, se atentar aí para as restrições, né, que existem também na hora de pontuar, o SAGE ele bloqueia isso, mas sempre tenham isso em mente, né, também. E lembrar que a avaliação deve ser realizada com base no instrumento de avaliação e não no guia, tá? Conforme toda a explicação que a gente já tem. Eu espero que, né, todos tenham um bom ciclo de avaliação. Desejo a todos uma boa avaliação.